Ter um projeto todo organizado, todo bem feitinho, o seu código parecendo bem formatado, além de ser bem prazeroso, é muito importante para que você possa trabalhar em equipe, porque afinal, se cada pessoa decidir ali o estilo de código, decidir o padrão ou até boas práticas ao qual se trabalhar, vai ficar um pouco confuso e desorganizado. E por isso, nessa Masterclass, eu vou ensinar você a criar o seu ESLint, a utilizar essa ferramenta e principalmente quais são as receitas e qual é a configuração que eu estou utilizando. E hoje, se você for tentar aprender o ESLint, entrar no próprio site, você vai ver que o ESLint em si é basicamente, digamos, um ecossistema. O ESLint tem muitos plugins que pode deixar muitas vezes as pessoas confusas e ele até recentemente criou uma configuração aqui, a qual você pode iniciar pelo um Quick Start, rodando esse comando npm install ESLint config e respondendo algumas perguntas para que você possa ajudar esse wizard aqui, esse setup, esse script de configuração a escolher a melhor opção para você. E hoje a gente vai aprender a utilizar uma opção, digamos, paralela, aquela opção que já vai trazer uma receita de bolo para você. E a receita que eu vou passar aqui para você, ela vai funcionar no Visual Studio Code, integrado o Visual Studio Code, vai funcionar como comando do npm para projetos React, Next e Node.js. Então deixa eu explicar aqui para você que ainda não tem o ESLint ou não viu ele funcionando, basicamente o que é isso. Como eu disse, o ESLint é uma ferramenta que ela vai fazer a autoformatação ou a autocorreção no seu programa, no arquivo que você esteja trabalhando. Ele também vai marcar algumas linhas daquilo que ele considera como uma má prática. Por exemplo, vamos supor que eu estou trabalhando aqui nesse código, nesse TSX, e eu decida marcar aqui title e description na mesma linha. O que está acontecendo aqui? Ele está ultrapassando muito provavelmente as 80 colunas, né? E ele também não está ficando tão fácil leitura. Então, quando eu pressiono Ctrl S, ele vai automaticamente descer aqui o description nessa estrutura. Ele ainda tem a possibilidade de definir a ordem do import, tem uma capacidade de definir aqui se você vai utilizar aspas simples ou não, ponto e vírgula, e tudo isso ainda integrado no caso se você utilizar o Tailwind com o Visual Studio Code. Então vamos imaginar que eu estou trabalhando aqui nessa classe e eu coloquei aqui, por exemplo, a classe container no final. Se eu deixar dessa forma, ele vai falar assim, olha, esse class name aqui está numa ordem inválida. Né? Mas daí você pergunta, tá, bacana, né? Mas qual que é a ordem? É só você pressionar Ctrl S que ele vai fazer a correção para você. Porque nesse plugin aqui, o plugin do Tailwind, para o ESLint, ele vai fazer uma ordem de prioridade das classes para facilitar a leitura, para facilitar a forma da gente pensar. E tudo isso está nesse arquivo aqui, totalmente configurado, customizado, a qual a gente vai aqui fazer em conjunto. E para fazer aqui um projeto novo com vocês, eu vou utilizar aqui o Next, o que também se aplica ao React, beleza? Então vou vir aqui na minha pasta de projetos, vou criar um projeto qualquer aqui do Next, utilizando até as próprias opções padrão que ele nos traz, beleza? Para que a gente possa abrir aqui no editor e começar a configuração. Agora com o projeto criado, a gente vai abrir aqui com o Visual Studio Code, com o projeto MyApp. E se você já for iniciar aqui o projeto em Next, você vai perceber que ele já tem um arquivo de ESLint que já vem aqui com uma extensão do Next com os principais ajustes e coisas que ele acredita que seja interessante. Então, qual que é o primeiro passo? Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer, independente do tipo de projeto que você esteja trabalhando? Se é Next, React puro ou Node.js. É instalar o plugin do ESLint. Então, você instala esse plugin, é o primeiro plugin que aparece, ESLint, beleza? Você faz a instalação desse plugin normalmente, como você iria fazer, e você desabilita a opção de salvar automaticamente no momento que você formatar. Então, como que você faz isso? Você vem aqui no Settings, pressionando Ctrl, vírgula, ou indo pelos menus, e você digita
o comando format e você vai desabilitar o format on save. O que que isso significa? Significa que ele não vai utilizar o ESLint, ou enfim, o ESLint que já vem pré-configurado, podemos dizer assim, no Visual Studio Code. Ainda, você precisa desabilitar aqui o ESLint nativo, tipo de ESLint. Desabilitando essa opção, enables ESLint as a formatter. E por que que isso é importante? Porque, na verdade, você vai fazer a configuração do seu Visual Studio Code na sequência, adicionando um arquivo para lá de especial. Então, você precisa fazer essa primeira parte. Segunda parte, você vai criar um novo arquivo aqui, ele vai estar na pasta .vs code e ele vai se chamar settings.json. O que que vai ter aqui? Vai ter essa configuração. Primeiro você vai colocar essa opção aqui dentro do settings.json, editor code action on save, você vai forçar o fix all do ESLint para quando você fazer o seu save, beleza? Depois você vai colocar uma validação do JavaScript. O que que acontece aqui? Você, quando desabilita as opções padrão do VS Code, você vai, digamos assim, deixar ele desligado e no momento que você incluir essa opção aqui dentro do projeto, qualquer pessoa que tiver lá o seu Visual Studio Code configurado com outras opções que não sejam essa do projeto, ele vai reconfigurar. Então, o que que isso significa? Isso significa um settings de projeto, é aquele settings que vai junto com esse projeto e vai facilitar muito a vida das pessoas no momento de configurar, pessoas novas ali que vão ser incluídas no projeto. E você também pode acrescentar mais configurações aqui. Esse settings é análogo ao seu settings global. Então eu tenho meu settings global aqui, que tem várias outras opções. Você pode colocar todas as opções que você quiser do seu settings global no seu settings local, ou seja, os settings do seu projeto. Eu aconselho fazer o quê? Fechar o VS Code. Algumas vezes ele acaba não entendendo essas configurações, então muitas vezes eu fecho e inicio novamente. E como eu já disse anteriormente, esse é o arquivo padrão que vem do ESLint. Eu gosto de trabalhar no formato, como você pode ver a extensão dele aqui, no caso do Next.js está .json, e eu gosto de trabalhar ali no formato .javascript. Agora ele vai começar a reclamar, mas na verdade a gente pode apagar tudo isso daqui. Então a primeira coisa que você vai começar é ir definindo aqui um módulo .exports igual, e você vai abrir aqui uma estrutura. É claro que nós precisamos aqui de um pouco mais de produtividade, ou seja, eu vou passar algumas sessões do ESLint, vou explicar de uma forma resumida, mas é sempre bom você acessar o projeto do ESLint e ver todas as sessões, o que significa cada linha aqui. Eu vou explicar, depois você pode ficar à vontade de buscar mais informações, com certeza. Então, a primeira coisa que você vai fazer, no caso de um projeto Next, é declarar aqui qual que é o ambiente que o ESLint vai trabalhar. Então, ele vai trabalhar no ambiente de browser, ele vai utilizar aqui a versão ES 2021 e ele vai utilizar aqui o Jest, beleza? Browser, dispensa explicação, isso aqui é a versão nova do JavaScript, e Jest é um framework de teste. Então, se você for utilizar o Jest para trabalhar junto com o ESLint, isso aqui já está configurado, beleza? Bom, nós precisamos agora aqui, a partir desse momento, instalar não só o ESLint, mas também todos os plugins que vêm logo abaixo dele. E se você for um pouco mais curioso, você vai perceber aqui que no package.json ele já possui alguns pacotes do ESLint instalados, né, que era o projeto do ESLint, o arquivo do ESLint anterior. Só que como nós vamos fazer um ESLint um pouco mais caprichado, é importante você instalar esses pacotes aqui, beleza? E quais são esses pacotes? Eu mostro aqui para você, lembrando que a lista de pacotes e todos os exemplos estão no repositório que eu subo para o GitHub, que está aqui na descrição do vídeo. Então, como são muitos comandos que você precisa acabar digitando, nome de pacotes, eu acho bastante prudente você fazer um copy-paste maroto, beleza? Então, aqui são esses plugins. Primeiro, o Preader, ESLint Config Preader, ESLint Config Standard e o ESLint Plugin Import. O que que faz aqui? Ó? Esse aqui são os arquivos que vão trabalhar diretamente do ESLint, fazendo a importação de coisas padrões, beleza? Esse aqui é o plugin de importação. E como é que você pode trabalhar com esse plugin? Você vem aqui diretamente no site do NPM e cola aqui o nome do plugin. Ele vai aparecer como Exact Match.
E daí você pode verificar aqui quais são as opções que esse plugin traz aqui para você. E por que é interessante você sempre verificar essas opções? Porque às vezes tem alguma opção que você gosta mais, que você prefere utilizar em vez da opção padrão que ele traz para você. Então ele até ensina como você pode trabalhar melhor com esse plugin. Então nesse caso aqui eu recomendo você sempre entrar no nome dos plugins e estudar o que significa cada um, beleza? Agora o próximo aqui é para utilizar as boas práticas do JSX, o plugin do Preader, o plugin do React, boas práticas do React, React Hooks, plugin Tailwind CSS, esse plugin é aquele plugin que ele corrige a ordem das classes e deixa o seu Tailwind mais organizado, e depois os plugins de parse, para que ele possa entender um código TypeScript. Fazendo isso, eu posso aqui já fazer a instalação. Maravilha, então já tenho aqui todos os plugins instalados. Se você percebeu, eu não instalei o plugin no ambiente de desenvolvimento, eu instalei ele no ambiente, digamos, de produção. Por quê? Porque o projeto Next já vem com esse lint em produção. Confesso que eu não sei o porquê, porque eu normalmente sempre coloco no Dev Dependence, mas para seguir o padrão do Next.js eu adicionei. Caso você queira adicionar no ambiente de desenvolvimento, esteja fazendo um projeto React puro, eu aconselho você colocar o "-d" no final, para que ele mande todos esses plugins para o ambiente de desenvolvimento, assim eles só serão executados e instalados no ambiente da sua máquina. Quando esse código for buildado e for para o projeto de produção, ele não leva todos esses cacarecos aqui que são importantes apenas para o nosso momento de desenvolvimento, beleza? Bom, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso continuar a nossa configuração, beleza? Eu vou agora colocar a diretiva extends, e o que significa, como o próprio nome diz, ele vai estender os padrões aqui que a gente acabou de adicionar, beleza? E basicamente o que você deve fazer? Você deve colocar aqui nessa ordem para os projetos de Next.js. Qual? Next Core Web, o Standard, que é aquele plugin config standard. O Next, que era o plugin anterior que estava, e depois o TypeScript ESLint Recommended, o Preader Recommended e o Tailwind CSS Recommended. Caso você não esteja utilizando o Next, você pode comentar essa parte, e caso você não esteja utilizando o Next com Tailwind ou o React com Tailwind, você também pode comentar essa parte aqui, tranquilo? Bom, agora vem a parte em que a gente vai dizer qual que é o parser. O parser em inglês, como todo mundo já sabe, ou imagino que saibam, é o plugin que vai ler o arquivo. Então, como o TypeScript ele não é um JavaScript nativo, eu preciso de alguém que interprete isso para o ESLint, diga para ele o que é, o que não é, beleza? Agora eu vou começar com uma opção importante aqui, colocando o parser, parser options. O GitHub Copilot aqui me complicou. Bom, vamos lá. Então, o que ele vai colocar aqui? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é aqui no parser config, e se você já percebeu, eu salvei, ele já adicionou aqui ó, a vírgula e o ponto e vírgula, porque ele está puxando as configurações padrão que eu adicionei como extensão e os plugins aqui que a gente já instalou. Mas voltando, ele está utilizando aqui o ECMAFilters, o JSX. Está trabalhando com projetos React, você precisa colocar isso daqui. Depois, o que você precisa fazer na sequência do parser options, ou seja, as options desse parser aqui. Você precisa adicionar aqui o ECMAVersion como latest e o SERSTAB como module, e adicionar esses plugins aqui, que foram os plugins que a gente adicionou aqui de boas práticas do JSX, e o TypeScript é excelente. Bacana? Agora, vem uma das partes mais interessantes, que são as regras ou os roles, beleza? Aqui você pode configurar da forma que você quiser. Então, toda vez que você for estudar um plugin, ficar curioso com um determinado plugin, quer saber um pouco mais o que ele faz, precisa configurá-lo, você vai sempre adicionar nessa chave de roles. Beleza? Aqui nós estamos adicionando as configurações do Preader. Então,
esse plugin ele vai ter as configurações dele. Cada plugin tem a forma de se configurar. E é óbvio que eu estou te passando aqui uma receita de bolo, mas você precisa sempre abrir as documentações desse plugin. No caso do Printer, eu estou falando aqui que ele vai acusar um erro quando o print width for maior que 80 colunas, para que não tenha aqueles programadores que ele escreve uma classe inteira numa linha só, né? Claro que eu estou exagerando aqui, mas é bom a gente sempre ficar atento a isso. Aqui o tamanho do tab, single quote, ou seja, eu quero utilizar aqui se é single as aspas, né? Eu quero colocar aqui o trailing comma, arrow pairings, semi e end offline, beleza? Então são essas configurações aqui que eu utilizo. E agora, o que mais aqui? Bom, o JSX-A11Y, o alt text para os elementos de image, eu vou colocar aqui um warn, ou seja, lembra que eu disse, ele sempre vai buscar boas práticas de HTML, de JSX. De novo, você pode vir aqui no site do npmjs.com e buscar aqui esse plugin e ver todas as configurações que ele possui aqui. Beleza? Então ele mostra a motivação para você, ele vai falar aqui de outras configurações, como os componentes, ele vai falar aqui outras regras. Eu não li tudo, eu coloco só normalmente o que eu costumo utilizar como boas regras aqui, como por exemplo do image, mas você pode fazer o que você quiser. Então aqui, ó, o area props como warning. Por quê? Porque às vezes ele solta lá um erro e você não quer parar no meio do desenvolvimento, mas quer voltar depois arrumando somente os warnings. Você não quer parar, porque às vezes você está num raciocínio, né? Às vezes isso daqui no area props é um erro, daí você não quer parar no meio do seu raciocínio para arrumar uma propriedade área e perder aquilo lá, beleza? Então normalmente eu coloco warning aqui, porque ele vai ficar aqui na aba de problems e vai me permitir voltar depois e fazer uma correção com mais calma, beleza? Bom, show de bola. Essas foram as partes de roles, ok? Agora eu vou em settings. Settings vai logo aqui abaixo. E na sequência, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar algumas configurações do React, para que ele possa detectar a versão do React, e depois do import parse, para que o parser possa ficar atento a essas extensões. Agora, se você abrir esse arquivo aqui, por exemplo, layout.tsx, que foi o arquivo que o próprio utilitário do Next.js gerou, ele está marcando aqui com vários, erros aqui, né? Isso por quê? Porque o SLint já está integrado, já está trabalhando com o Printer e os outros plugins, e ele está detectando uma série de falhas aqui. Então, se eu pressionar Ctrl S, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a autocorreção. E uma coisa bem legal de você adicionar no seu package.json são os comandos de script, o que facilita muito você não ter que ficar abrindo um monte de arquivos aqui para ter que corrigir manualmente. Só fazendo mais um teste aqui, ele está falando aqui, por exemplo, ó, que essas classes aqui elas estão fora de ordem, né, de acordo com aquele plugin do Tailwind. Também eu vou fazer o Ctrl S aqui, ele vai ajustar isso para mim e vai tirar esse warning aqui, beleza? Então, voltando a esse ponto. Então, o que eu costumo adicionar aqui sempre que eu posso? Eu costumo adicionar aqui os comandos shell de correção de lint e lint fix, beleza? Se você ver aqui, ele já tem um lint, mas eu posso adicionar aqui, ó, o lint fix, só substituindo o px para o nosso padrão aqui que a gente já tem anteriormente. O que o fix faz? O próprio nome já diz, ele conserta isso para a gente sem precisar ficar ajustando tudo na mão. Então, uma vez que você instalou a slint, você pode rodar esse comando. Quer ver? Então, eu costumo rodar aqui o lint, ele vai fazer toda a varredura de algumas coisas que a gente tem. Nesse caso aqui, ele não retornou erro algum, mas se eu quisesse fazer o fix, eu poderia fazer dessa forma, ou então colocar já o outro que eu já deixei programado aqui embaixo, que é o lint fix. Lembrando que você não deve, como boa prática de Git, fazer fix de lint
quando você está desenvolvendo alguma funcionalidade ou desenvolvendo alguma feature no seu código, porque senão vai ficar, digamos assim, um commit gigante, né? Porque pode ser que você esteja testando uma configuração do SLint e pode ser que outras pessoas não haviam adicionado o SLint no projeto, enfim, ele vai modificar lá dezenas de arquivos e isso vai ser ruim porque a sua lógica da sua feature, do fix que você esteja fazendo vai junto com esse lint. Isso não é legal e vai te confundir também para não conseguir mapear, digamos assim, as correções e que você fez de fato. Então, o que eu aconselho? Deixa para fazer o SLint na branch master ou no seu ambiente ali de desenvolvimento que você esteja utilizando, quando tudo estiver certinho, quando tudo estiver funcionando, para você não misturar laranja com banana e depois você ter dificuldade de mapear aquele bug que está acontecendo, que você não sabe em qual commit ele foi gerado, por exemplo. E agora o Node.js, como é que funciona? Bom, a gente vai aqui criar um microprojeto em Node.js, eu vou colocar aqui, criar um diretório mkdir my node app. Node app. A gente vai abrir aqui o Visual Studio Code. Vou abrir o terminal dele. Vou inicializar. init-y, para que ele possa criar aqui o projetinho para gente. Perdão, o package.js. Se você já fez outras aulas comigo de Node.js, você já fez esse passo a passo aqui. Se ainda não fez, tem várias aulas práticas do Node.js aqui para iniciantes, beleza? Então por isso que a gente vai, digamos aqui, seguir um pouco mais avançado e a gente vai fazer agora de novo as instalações dos pacotes aqui. No caso do Node.js, a gente não precisa de alguns packages, né? Alguns plugins ou coisas que vêm que é normalmente necessário no React. Então, por isso a gente vai instalar agora o Breeder, ESLint Config Breeder e esses outros pacotes aqui, junto com os parsers, considerando que você está utilizando o TypeScript como opção aí dentro do seu Node.js. Se você não estiver utilizando ele, você pode procurar ali opções de parsers nativos ou dependendo da versão. A gente vai utilizar aqui o TypeScript, que é a opção mais utilizada atualmente no momento. Eu instalei aqui no Dev Dependence todas as coisas do SLint, mas ainda a gente precisa inicializar aqui o projeto em Node. Por isso a gente vai instalar aqui o types node. Nós iremos ainda adicionar o nodemon, rinref, testnode, types... Opa! Voltando aqui, desculpa. O types node, o nodemon, o rinref, testnode e o TypeScript. Daí, uma vez instalado essas coisas que a gente precisa aqui como ambiente de desenvolvimento, nós vamos fazer aqui então só a criação do arquivo do tsconfig, tsc init, nós vamos inicializar ele, beleza? Vamos também, ele foi criado aqui, vamos também criar um novo arquivinho aqui no source, vou chamar isso aqui de index.ts, nós iremos colocar um console .log aqui, hello. Agora, na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma configuração dos settings, beleza? Que a gente fez no projeto anterior, para que ele possa entender o ESLint. E nós iremos criar aqui o nosso ESLint para Node.js. Bom, como é que vai chamar o arquivo? Vai se chamar eslintrc.js, beleza? E ele vai ter basicamente a mesma estrutura anterior, com diferentes questões aqui, beleza? Quais são as diferenças? As diferenças é que agora o ambiente ele não é mais o navegador. Ele é um ECMAScript 2021 e a gente vai utilizar o Node. Caso você esteja utilizando o Jest para poder fazer essa parte de teste, você pode adicioná-lo aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar agora aqui as extensões de standard que tinha no anterior. Nós iremos utilizar aqui o TypeScript ESLint Recommended e o Breeder Recommended. O que nós estamos cortando aqui? Aquela parte de JSX, aquela parte de React Hooks e algumas outras coisas aqui, porque nós não estamos trabalhando com um projeto front-end em sim back, beleza? Parser continua a mesma coisa, Parser Options, o plugins agora TypeScript ESLint, e agora os roles nós iremos colocar aqui o Breeder e depois a parte de importação. Se você vier aqui e você fechar o seu Visual Studio Code,
Nesse caso, eu abri aqui o arquivo index.ts e ele está mostrando aqui um erro. Que erro que é esse? Ele está falando aqui que ele está com um problema no Reader. Por quê? Porque eu estou utilizando aspas duplas em vez de simples. Então, se eu pressionar aqui Ctrl S, ele tende a fazer aqui o processo, beleza? Então, a gente está preferindo utilizar aqui outras configurações do que vem normalmente. Claro que você pode fazer aqui as opções que você desejar dentro do S-Lint, dentro aqui do Reader. Eu recomendo muito que você sempre olhe lá as configurações do S-Lint para que você possa deixar isso funcionando direitinho. Lembrando que todo esse código, toda essa receita de bolo está aqui no GitHub da DevSamurai. Se você clicar aqui na descrição, você vai cair direto no repositório, beleza? Ou então basta você procurar @DevSamurai aqui no GitHub. E é claro que se você quiser se aprofundar nos conhecimentos de JavaScript, Node.js, Next, React, nós temos aqui a nossa comunidade DevSamurai de programação full stack, onde nós temos aqui vários cursos em que você pode se aprofundar melhor nisso, beleza? O link também está na descrição, no comentário aqui fixado. E se você curtiu essa Masterclass, não esqueça de dar o like aqui, se inscrever no canal. Assim você sinaliza para mim o que você está gostando ou não. E também, caso você queira ver um tema específico, é só você também compartilhar aqui nos comentários que a gente sempre responde. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, tchau, tchau.